Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um bate-papo e a gente traz um assunto aqui que sempre permeando nosso meio, né? Sempre a gente encontra alguém comentando sobre esse assunto ou no mínimo ofendido com esse assunto. E aí, André, o que é que a gente tem para hoje? Hoje a gente vai falar sobre religiosidade, instituição e evangelho. São três coisas distintas, então. São três coisas bem diferentes. Eu acredito que seja diferente, mas ligadas. E agora? Não deixa de ser diferente. Não, é porque a gente encontra muitas pessoas, por exemplo, ofendidas, entre aspas, ofendidas com o evangelho, mas na verdade, às vezes foi causado pela instituição ou pela religiosidade e não Sim. pelo evangelho. Ou seja, elas podem se juntar ou separar. Isso. Então, O negócio não é muito fácil não, hein? é, Vamos tentar explicar isso hoje aí. Vai vamos ser... tentar, vamos ser o mais simples possível, Sim. né? Que eu acho que vai ser válido aí. Mais pra frente a gente pode falar, e aí, Jesus? Jesus era contra a religião? Porque tem gente que se conversa aí na rua, o cara fala, não, Jesus era contra a religião. E aí, é ou não é? Então, mais pra frente a gente Ah, tenta legal. desvendar isso Mas aí. se a gente pegar o sentido de religar, Aí já adiantou já o negócio. Jesus. Porque a palavra religiosidade, ela tem o sentido de religar o homem a Deus, né? A religião, né? Quando se trata de religiosidade, tem duas formas de entender. Duas formas não, dois grupos que entendem de forma diferente. Você pega os cristãos que são do lado de dentro, vamos dizer assim, da igreja, os protestantes, por exemplo, eles vão entender como algo pejorativo. Certo. Religiosidade. Religiosidade. São rituais, né, que a pessoa pratica, mas sem praticar misericórdia, por exemplo. E alguns outros segmentos, talvez alguns católicos ou outros segmentos, vão entender como algo bom. Uma pessoa, não sei se você já ouviu a expressão, fulano é religioso, muito religioso. A pessoa fala isso como algo bom, como alguém que é dedicado a essa religião. Então, essa religiosidade nesse sentido é entendida dessa forma, né? Religiosidade pode estar em tudo, né? Tudo. Então a gente, por exemplo, tem a questão da religiosidade, a questão da instituição e o evangelho, que é bem distinto. A instituição, vamos comentar então um pouquinho sobre a instituição para a gente fazer aí a diferenciação. A instituição, a gente tem vamos dizer assim, a gente tem um CNPJ, a gente tem a denominação, Que é né, algo legal, né? legal, Tem por, igrejas aí que não tem CNPJ, viu? né? Então, Então é algo ilegal. Aí vem o fiscal, multa, aí o pastor local vai dizer que foi o diabo. Mais ou menos assim. assim, então essa é a parte da instituição, né, que é algo legal, onde você tem um CNPJ, você tem um templo, um salão, enfim, um lugar para reunião, um prédio, né, e você paga as taxas da prefeitura para o governo, é imune de imposto, Sim, mas você tem que pagar taxas, você tem que pagar um contador. Então, toda essa questão aí envolve a instituição, né? E muito mais. É uma organização, a instituição. sim. A igreja é um organismo vivo, né? E a religiosidade são essas práticas de rituais, né, onde a pessoa pensa ser de Deus porque segue regras, segue normas, oferece, entre aspas, sacrifícios a Deus, e ele pensa ser próximo de Deus por esses rituais. E tem o evangelho que é bem diferente, que é o que Jesus viveu e é o que Jesus ensinou. Sim. O evangelho traz uma leveza, ele não necessariamente está ligado à instituição, tem muita instituição aí que não tem nada de evangelho, e não está ligado a essa religiosidade no sentido pejorativo, de apenas práticas externas, rituais. Ele está ligado à transformação de vida, está ligado ao amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo, está ligado sobre a prática da misericórdia para com o próximo. É mais ou menos isso, é por aí A que a gente olha. definição. Sim. Evangelho. Evangelho não é algo de um bicho de sete cabeças, né?
É que o Simples. homem quer. Parece que o homem, às vezes, ele quer pregar algo e ele. Parece que ele desmerece o que está escrito, ele quer colocar algo mais e isso não é necessário, né? A palavra já está aí. Ela é muito simples, né? Assim, ela confronta profundamente, mas o evangelho é bem simples. Você vê Jesus ensinando, é simples. Pelo menos para a gente hoje, nos dias que Jesus estava ensinando, mas assim, ele usava, tá vendo os pardais? Eles são sustentados pelo Pai, por Deus. Vocês têm mais valor do que um pardal. Então vocês também serão sustentados pelo Pai. Aí ele dava as parábolas de Jesus, falava sobre a terra, falava sobre o campo, a A semente. linguagem humana. Simples, né? A Bíblia até menciona que até os loucos acertarão com essa porta, né? Nem os loucos errarão, por causa da simplicidade do E isso Evangelho. não quer dizer que o evangelho não é poderoso. É simples, mas ele é poderoso. Totalmente poderoso. Isso não, É sobrenatural. isso. Não Eu tira em estu- nada o mérito a questão do poder, melhor dizendo, do eu Evangelho. estava lendo essa semana e em questão da Bíblia, né? A gente tem que ler a Bíblia de forma sobrenatural, porque é sobrenatural. Os homens que Deus usou para escrever, o efeito que estamos nas mãos é o mesmo. Não mudou nada. Somente Deus usou homens que não somos nós, né? Para escrever e o que ele escreveu tem efeito e que não mudou nada. É o homem que, por não crer, que parece que a Bíblia é algo normal, mas é algo sobrenatural, é algo que transforma a vida. É o Evangelho de Jesus Cristo. E se você lê a Bíblia sem o Espírito, né, no caso, que é o Espírito Santo, sem esse olhar sobrenatural, sem a fé, ele é um livro histórico, vamos dizer assim, que conta histórias de um povo que não é a nossa cultura, não tem a ver com a gente, então é uma outra cultura, um outro povo, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Quando você lê a Bíblia de forma sobrenatural, igual você mencionou, né, que vem acompanhado do Espírito, debaixo de oração, você traz essa espiritualidade, você aplica essa fé, porque lá em Hebreus vai falar, quando você ouvir a palavra, ouça com fé, né? E ela se torna a palavra de Deus para aquele que crê. Não que ela deixou de ser, mas quem crê vai viver sobrenatural, vai experimentar esse algo que é totalmente diferenciado, né, da parte de Deus para a pessoa. Agora, para o incrédulo, pode se tornar um livro até chato de ser lido, porque é uma cultura muito diferente da dele, provavelmente, né, de um brasileiro. Então, se ele lê sem fé, se ele lê de forma simplesmente natural, ele pode encontrar até erros na Bíblia, né, de texto, no caso literal mesmo, mas quando se lê de forma sobrenatural, o princípio, o valor é inerrante. A palavra de Deus é A inerrante. palavra é inerrante. Eu acho que o mês passado, retrasado, eu estava no shopping e eu comecei a puxar assunto. Eu não. Um senhor começou a puxar assunto comigo. Isso é raro, hein? Geralmente eu que começo, né? E ele é ateu. E na conversa, ele citou textos bíblicos. Ele falou, eu já li a Bíblia várias vezes. Minha mãe era de religião e tal. Mas chegou um certo ponto da minha vida, eu deixei de acreditar. Ou seja, lia, mas não no espírito, né? Certo. Então a questão da espiritualidade ela é extremamente, né, é um divisor de águas aí para a vida. Mas a gente tem que aprender a olhar também assim com um bom senso e com uma crítica, não com um criticismo assim excessivo, porque isso faz de você um cético, talvez, né? Mas, por exemplo, então se a gente vai ver instituição, que tem a ver com a parte legal da igreja e a organização, É o né? local, o CNPJ. Igual a nossa igreja, tem presbitérios, tem conselho, tem a nacional, tem os órgãos, né, que é da igreja e etc. E quando se vê, por exemplo, a questão da religiosidade, é algo que muita gente entra por esse caminho.
muita gente entra por esse caminho da religiosidade pensando que está servindo a Deus. E encontro muitas pessoas ofendidas com a igreja. Né? Vamos dizer assim, que o evangelho de Jesus, por si só, ele entre aspas, ele já ofende aqueles que são confrontados. Porque é para transformação de vida, não é para concordar com o meu pecado. É para mudar a minha direção de vida. Agora, tem muita gente ofendida com a igreja, com Deus e com o evangelho, mas por causa da religiosidade, ou talvez por causa da instituição. Mas o evangelho em si, ele é maravilhoso. Então, assim, quem estiver acompanhando, se ele conseguir fazer essa distinção, ele vai alcançar já uma maturidade já. Não, ele sabe separar as coisas. A igreja, por exemplo, que às vezes ofende alguém. Nem todo mundo que vai na igreja, a gente tem que entender, nem todo mundo que vai na igreja é a igreja ou pertence à igreja. Tem muita gente que é simpatizante da igreja. Ele vai porque ele acha legal, mas ele não se converteu ainda, mas ele frequenta. É a mesma coisa que você pega um torcedor lá do Corinthians, né? Ele simpatiza com o time, ele torce pelo time, ele investe no time, mas ele não é jogador. Sim. Então ele é um torcedor. Então assim, ele torce, acha legal, mas ele não faz parte do corpo ali, né, do time. Assim é a igreja. Então assim, às vezes as pessoas são ofendidas e elas generalizam. A igreja fez isso comigo, a igreja, né, me feriu, a igreja me ofendeu. Então precisa essa maturidade. A pessoa que ela pensa que só os outros são culpados, ela nunca é culpada. Então ela se ofende. Então, ela se ofende às vezes até com razão, viu, André? Muitas vezes assim com razão. Às vezes ela está equivocada, né? Acontece, mas muitas vezes é com razão. Mas assim, o que a gente tem que entender? Essas pessoas que se comportam mal, às vezes elas são apenas simpatizantes da igreja, mas não se converteu também. A pessoa que vem na igreja, mas ela frequenta todos os outros lugares. Ela vai nas festas, ela, né, se embriaga, ela prostitui, ela usa droga e ela vai na igreja. Como se fosse um evento para ela. Como se fosse zerar o pecado, né? Foi para a igreja, zerou o pecado e no dia seguinte ela tá fazendo tudo Ela de novo. simpatiza com aquilo. Sim. Ela acha legal, mas ainda não aconteceu a experiência com Deus que muda a vida. Mudar a vida não é deixar de viver. Mudar a vida é mudar os valores e o princípio de acordo com o evangelho, né? Então são essas pessoas que às vezes vêm na igreja, que às vezes age com preconceito, né? Que age com rispidez, com pessoas que são, vamos dizer assim, diferentes, né? Então, assim, ou classe social diferente até. Perdão. É isso que as pessoas têm que saber identificar, né? Por que a gente fica ofendido com a igreja, ou com Deus, ou com o evangelho? Isso não é evangelho. Se eu souber separar o evangelho, vai ser tranquilo. É por aí o negócio. Boa parte de pessoas na igreja, elas faltam ter experiência. Eu acredito que tem pessoas que estão há anos na igreja, já é batizado, já é membro da igreja e não teve uma experiência real com Deus. Então, é o evangelho que transforma. Então, é necessário a pessoa pedir a Deus para ter experiências com Ele. Eu já conheci pessoas que, eu tive uma experiência há 20 anos atrás, e eu perguntava para a pessoa, e hoje, qual a sua experiência? Não tive mais. Então, ela vive do passado e aquilo, a pessoa se torna morna, né? Ela se torna morna e você vê que não produz. É uma pessoa que muitas vezes resmunga de tudo, de todos, porque não teve um encontro real com Deus, uma experiência com Deus. Eu tenho um exemplo clássico de religiosidade na igreja, que, igual você mencionou o batismo, de pessoas que vão ao batismo por achar que o batismo, depois que ela foi batizada, ela está salva. Zerou tudo. Religiosidade. Sim. Às vezes ela não tem uma vida
pessoal com Deus, não tem uma vida de oração, os costumes não mudou, o comportamento no trabalho não mudou, o comportamento em casa não mudou, e ela acha porque ela passou por um batismo, ela está salva. Isso é um exemplo de religiosidade. Tem muita gente que, você precisa ser batizado para ser salvo. Na verdade, o batismo não é uma exigência para a salvação. É aí que entra a contramão do evangelho, onde as pessoas confundem o que é evangelho que transforma com os rituais. Isso é um ritual. Se a pessoa batizou, ele não entendeu o que é o batismo. Ele não entendeu que a vida dele precisa, o novo nascimento exige um novo comportamento. Ele não entendeu que o compromisso dele com Deus é de aproximação e não de rituais. Então é apenas uma religiosidade. Ele não creu. Ele acredita, mas a vida não mudou. Então, como que você conhece a árvore? Pelo fruto. Então, para dar fruto de transformação, eu tenho que demonstrar isso. E como que eu vou demonstrar isso? O meu comportamento fala muito sobre mim. Sim. Fala tudo. Aí ele acha assim, já encontrei dezenas de pessoas assim. Eu sou batizado. Aí, tá, e aí? Mas aí a vida continua a mesma. O fruto? Não. E o resultado? É quase um desencargo de consciência, ou porque tem denominações também que ensinam mais ou menos nessa linha, não, você precisa batizar para você ser salvo, mas aí a pessoa vai lá, ele não batiza, ele toma um banho. Sim. Ele toma um banho lá na piscina. Ele não entendeu o evangelho. Não entendeu o evangelho, não entendeu nascer de novo, não entendeu o que é confessar Jesus diante dos homens, e a vida não mudou. Mesmo quando a vida muda, a gente continua cometendo erros, mas tem que haver transformação. A gente está desenvolvendo. Tem que ver melhoria. Claro, né? Senão é uma religiosidade. Eu um dia falei para uma pessoa, não tem ninguém convertido. A pessoa se assustou. Aí eu falei, vou explicar, não é que a gente é carnal, mundano, não. É que a gente vai se convertendo dia a dia. Eu deixei de fazer uma coisa errada, eu me converti naquilo. Daqui um dia, uma semana, um mês, um ano, eu cometo outra coisa errada, eu tenho que me converter daquilo. Então, o evangelho, a gente vai se convertendo todo dia, todo momento, cada falha, a gente vai... Então, quando eu falo que não tem ninguém convertido, é na questão de totalidade. De perfeição, né? De perfeição. Então, é dia a dia. Então, e isso assusta, né? Você chegar para uma pessoa e falar, você não é convertida. Olha, tem um texto na Bíblia que é muito... Deus fala expressamente, né? Eu não quero mais o sacrifício de vocês. Eu quero corações quebrantados. O povo jogava cinza na cabeça, rasgava as vestes, sinal de tristeza. Religiosidade? Religiosidade. Sinal de tristeza, mas o coração era duro. O coração não se inclinava para a vontade de Deus. Aí Deus fala assim com o povo: eu não quero mais, eu não suporto mais o sacrifício de vocês. Eu quero corações quebrantados, quero vidas transformadas. Eu acho interessante esse texto que você citou, porque quando fala coração quebrantado, né, transformado, é algo interior. De dentro para fora. Rasgar as vestes, se cobrir de cinza é algo exterior. E o evangelho ele transforma de dentro para fora. Né? E algum estudioso, algum teólogo falou que a Bíblia que o mundo lê é as nossas vidas. O mundo não vai pegar uma Bíblia dessa para ler, vai ver a sua vida. Cartas vivas. Cartas vivas. Assim, Você sabia que uma vez eu trabalhei numa gráfica e eu contei uma piada suja e a pessoa estava no refeitório e todos sabiam que eu era cristão e um dos rapazes lá olhou para mim e falou assim, você sendo cristão, e ele não era de igreja nenhuma, ele era bem mundano mesmo, sabe, bebia, sei lá, se prostituía. E ele falou assim, você acha que você está certo eu contar uma piada dessa sendo um cristão? E eu vi Deus falando na boca dele. Olha só. Entendeu? Então aquilo veio de encontro. O evangelho. O evangelho das igrejas neopentecostais aí é uma beleza, né? Porque massageia o nosso ego, né? E igual mensagens. Eu gosto de mensagens que me colocam na parede para eu me consertar, porque
Eu acho que na igreja, no mundo, o maior pecador sou eu. É que varia muito, né? O pecado do outro não é o meu não é do outro. Então eu gravo, não fiquei com raiva dele. Quando ele falou, parece que as escamas caiu e realmente o que ele falou foi certo. Contei uma piada suja e ele na hora, Não dá para ficar com raiva de alguém quando Deus fala, né? mas tem bastante gente que se ofenderia, né? Assim, o evangelho da cruz, ele ofende. Sim. Justamente por causa essa pregação antropocêntrica, onde um homem está no centro de todas as coisas. Então, assim, às vezes a pessoa pratica uma religiosidade e acha que é de Deus. Aí quando vem o evangelho, ele acha que não é de Deus. É ferro com ferro, né? Aí ele vai lá nas redes sociais e, né, fica taxando lá as instituições. Então é uma confusão muito grande, Sim. embora é simples de fazer a separação aí. Nessa questão, Jesus Cristo falou: não vim trazer paz, eu vim trazer fogo, né? A expressão que ele usa, né? Espada, o que E quando muita gente pensou que ele ia vir para lutar, e ele trouxe uma mensagem de paz, mas sendo algo que trazia o sentido atrito com as pessoas, porque o evangelho faz isso. o sentido de que você se convertendo a Jesus, naturalmente você está na contramão daquilo que é simplesmente secular ou mundano, enfim, ou natural. O evangelho ele anda na contramão. O dia que o evangelho for pregado, tiver de acordo com aquilo que está no mundo, é um falso evangelho. Quando Jesus Cristo ele fala que ele veio para os doentes e não para os sãos, a questão da doença que ele fala não é somente física, né? Nada físico. Assim, a questão que eu quero dizer é que ele tem todo o poder para curar, mas nada físico, porque quando ele fala isso é porque é o conflito que a palavra tem com aquele ser humano. Exatamente. E assim, quando ele fala dos doentes, né, e dos sãos, ele está falando da questão espiritual. Espiritual. Né? A gente comentou. E o povo talvez interpretava errado, por isso que tinha conflito, né, Jesus com o povo, né? Porque ele estava falando de algo e o povo entendia de forma diferente, não. Ele queria dizer algo espiritual, do céu com a terra. E ele veio para salvar o perdido. Marcos capítulo 2 tem uma sucessão aqui de religiosos, de comportamentos religiosos com relação a Jesus. A gente até comentou aqui esses dias sobre esse texto. O capítulo 2 de Marcos, Jesus cura aqui um paralítico quando ele volta lá para Cafarnaum, né? E o pessoal vê o que Jesus fez, então eles começam a andar atrás de Jesus, porque Jesus diz: perdoados estão os teus pecados, e eles vão dizer: Jesus está blasfemando, né? Só Deus pode perdoar pecados. Aí Jesus faz aquele confronto que a gente comentou. O que é mais fácil, perdoar pecado ou dizer para o paralítico: levante e anda? Perdoar pecado é muito mais fácil, ninguém está vendo, né? Você diz: está perdoado. Agora, diz para um paralítico: levante e anda. Então Jesus vai lá, cura o paralítico e diz: ó, para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados. Ele diz para o paralítico: levanta e anda. Então acontece o milagre de Jesus, mas eles não estão satisfeitos com Jesus. Os religiosos, esses são os líderes das igrejas, das sinagogas daqueles dias, né? Então eles começam a perseguir Jesus, já estão perseguindo, já estão caminhando aí atrás de Jesus, sempre procurando alguma coisa. Aí depois, lá no versículo 15 do capítulo 2 de Marcos, o que Jesus vai fazer? Vai comer, sentar junto com homens comuns, pecadores, conhecidos como pecadores, né? Certo. E vem esses religiosos dizer para Jesus: o senhor senta com o pecador, o senhor está comendo com o pecador. Aí Jesus vai dizer essa palavra, né? Eu vim eu vim para os que estão doentes, não os que são. Eu vim chamar pecadores e não justos. Mas quando Jesus fala isso, é por causa do pseudo-justo. Eles pensam ser justos, eles pensam ser sarados, mas Jesus está dizendo
que eles não são sarados, e Jesus está dizendo, eu estou vindo para aqueles que de fato reconhecem que tem uma doença espiritual, que no caso é o pecado. Né? Aí eles continuam, porque Jesus parte para, segue a sua trajetória aqui, e lá no versículo 18, eles vão questionar Jesus de novo. Então isso aqui é a sociedade protetora da cebola. Sociedade protetora da cebola, assim. Jesus disse, eu não gosto de cebola. Aí eles soltam a hashtag lá, todos nós somos cebolas. Somos defensores da cebola. Jesus ofendeu a cebola dizendo que não gosta de cebola. Então nós somos a sociedade protetora da cebola. Esses são os religiosos. Sim. No versículo 18... Ainda bem que hoje acabou isso, não tem mais isso, né? Imagina. Aí ele vai dizer, esses religiosos vão dizer assim para Jesus, os discípulos de João, aí no versículo 18, os fariseus jejuam, por que os seus discípulos não jejuam? Jesus vai falar para ele, Eles queriam pegar Jesus, né? Eles vão ser convidados para o casamento e vão jejuar durante o casamento, durante a festa? Não tem lógica. O noivo tá junto. Jesus está explicando isso para ele. Aí Jesus sai dessa e Jesus atravessa aí no versículo de número 23, né? E num dia de sábado, colhe alguma coisa lá na seara para poder comer, porque os discípulos estavam com fome. E eles vêm novamente atrás de Jesus. Jesus dá outra resposta para ele, porque Jesus está sempre aqui nesse capítulo 2 dando todas as respostas para esses religiosos, e Jesus dá mais uma resposta para eles, explicando, tentando mostrar a religiosidade deles. Mas eles não se dão por satisfeitos. Então Jesus tenta escapar e entra na sinagoga, no capítulo 3, no início do capítulo 3. Quando Jesus entra na sinagoga, o pessoal entra atrás. E diz o texto aqui, que se a gente ler, que eles ficaram observando para ver se Jesus ia cometer algum erro, para que Jesus pudesse ser acusado e morto, no versículo de número 6. Aí Jesus chama um lá excluído, que tinha uma deficiência na mão, o homem da mão ressequida, chama ele para o meio da igreja, para o meio da sinagoga, e diz, estende a mão, e Jesus cura a mão dele. E por que esse homem provavelmente sentava lá no último banco? Porque a cultura colocava essas pessoas como pessoas excluídas, os religiosos, os santarrões do lugar, os falsos santos do lugar, os incircuncisos de coração, excluía essas pessoas, tratava de forma diferente. Jesus traz por meio. Então, assim, a religiosidade, vamos dizer assim, a instituição tem seus problemas, ela é gerida por homens. A religiosidade, me perdoa a expressão, mas é uma desgraça na vida do homem, porque é uma cegueira espiritual. Agora, o evangelho é maravilhoso. Não dá para se ofender com o evangelho de Jesus. Né? A menos que você não queira, de fato, se converter, se voltar. O evangelho é maravilhoso. Eu concordo com você que a religiosidade, né, é uma desgraça, que a instituição tem problemas, que é gerida por homens. Os dois são falhos. Sim, mas o evangelho de Cristo é perfeito. Tem falha nenhuma. Esse é o ponto. Eu posso frequentar um lugar igual nós frequentamos, viver o evangelho de Cristo, sem me ofender tanto com as outras questões, porque eu sei que é característico. Eu estava acompanhando esse texto aqui de Marcos, fugindo um pouquinho aí. Quando descem o paralítico, né, pelo telhado, né, na maca. Eu gostaria de saber quem eram esses 4 homens. Os amigos? Porque esses 4 homens que, quando Jesus viu a fé deles, né? Mas a Bíblia não revela, né? Sabe quem era? Vou te contar. São 4 homens. Não, eles eram os facilitadores. Facilitadores. Você vê que tem uma multidão em volta de Jesus e eles não conseguem chegar com o paralítico lá. Eles têm que descer o paralítico pelo telhado, né? Quem é que desce o paralítico pelo telhado? Os 4 homens. Os 4 amigos, os 4 homens. São facilitadores do evangelho. Sim. Porque tem gente que está na igreja para dificultar e tem os que está para facilitar. Esse era para facilitar. Sim. Tinha uma multidão, não tinha como chegar em Jesus. Eles deram um jeito de levar esse homem. Que era só pelo telhado, que a porta devia ter uns 4, 5 pessoas só na porta, assim. Imagina. Uma multidão, todo mundo quer ser curado. Tinha muitos doentes naquela época. Que fé, não? Então, esses homens são os facilitadores do evangelho.
É assim que a gente tem que ser, em casa, na igreja, no trabalho. Sim. É Facilitar as aquele que coisas. quer ajudar. Agora, Vê a preocupação com o outro. Isso. Quem é que dificulta? Qual que é o grupo? Quais são as pessoas que dificultam? Os Os religiosos. religiosos. Os donos da instituição. Os que acham que a instituição é mais importante do que tudo. Não sei Os se já, fundamentalistas. não sei se já aconteceu com você, mas eu já vi isso. Às vezes se reunir, vamos supor, a liderança, e alguém dá uma ideia, e alguém fala assim, não dá certo isso. Mas só que aquilo que foi proposto nunca foi feito. Então como a pessoa sabe que não vai dar certo? Não tentaram fazer. Às vezes a pessoa é, vamos dizer, pessimista, ela é um Religiosa. pouco amargurada, Sim, ou a visão é pequena, né? Ele não tem uma visão ampla das coisas, ou ele não quer ter trabalho. sim. Pode ser uma Porque série de nunca coisas. tinha sido feito. Então fica complicado, né? É. E acontece muito em alguns lugares. Não somente em igreja, né? Em empresas. A pessoa sugere e fala, não, isso não dá certo. Mas por que não dá certo? Ah, porque não dá. E porque não dá e não tem resposta e fica naquilo. Então a gente tem que saber identificar, né, pessoal? É importante isso, saber identificar quem são os integrantes aí da sociedade protetora das cebolas, os É. ofendidos com Jesus, os ofendidos com o Evangelho, mas sem fundamento, né? A gente tem que analisar que a instituição e a religiosidade, os dois, podem matar. O evangelho não. O evangelho traz vida. Exato. Você sempre vai encontrar problema, né, nessa questão. Se você fixar o coração na instituição, você vai se tornar um fundamentalista. Sim, Isso é fato. Se você fixar o coração na religiosidade, você se torna um hipócrita, porque é tudo externo, é tudo aparência, né? sim. Agora, se você fixar o evangelho, o coração no evangelho, aí há transformação, porque a primeira coisa é reconhecer que a gente é pecador. Eu preciso de Jesus, preciso de mudança. E esse amor de Jesus, ele é abundante e ele não tem limite, né? É um amor assim imensurável, não tem como medir. Nós vamos ser acolhidos por esse amor e nesse amor não há falha e não há problemas. Esse acolher do Senhor, E esse evangelho é as boas novas de Cristo Jesus, né? de Jesus. Eu ouvi falar uma vez que a palavra evangelho ela é uma palavra antiga, né? Mesmo antes de Jesus, né? A palavra em si, né? E até no Antigo Testamento, apesar que você não encontra, né, a palavra, mas no sentido, entendeu? Porque em sentido de boas novas, né? Boas Às vezes, notícias. boas notícias. É o caso de Davi lá, que o profeta vai até o Jessé, o pai dele, né? É Samuel, né? É, E eles perguntam: Você vem em paz? Aí, não, venho trazer. porque quando o Veio profeta trazer pegava. um exemplo, veio trazer o evangelho, as Aham, boas novas, a boa notícia. legal. É, porque quando o profeta chegava, opa, ou é bom ou é ruim, né? Não tinha meio termo, né? É. É importante a gente abrir um parênteses aqui. Igual a gente mencionou que o evangelho de Jesus é esse amor todo, né? Agora a gente não pode confundir o amor de Deus com Deus passar a mão na nossa cabeça e concordar com o nosso pecado. Sim. Há um conceito de amor hoje entendido pelos filhos, eu não sei se eles aprendem na escola, onde mas a gente vê isso sendo pregado, por exemplo, na mídia, que o amor é quando você aceita tudo, o amor é quando você ama a pessoa, né? E Jesus ama cada um verdadeiramente. E Jesus foi morto pelas pessoas que ele amou. Isso é fato. Agora, sim, não é porque Deus me ama que o que eu faço está certo. O amor dele me oferece o perdão, mas não concorda com o meu pecado. E não livra das consequências. É. E o maior pecado que o homem pode cometer é rejeitar o perdão de Deus. Esse é um É muita grave. ingratidão, né? Rejeitar o perdão. Deus te oferece o perdão e você não aceita, porque você pensa não precisar dele. Então, assim, para a gente não confundir que Deus me ama e o cara prostitui, ele quer continuar na prostituição. Ele é mentiroso, ele quer continuar mentindo.
Ele é mal pagador, ele quer continuar sendo caloteiro. Não, a vida tem que mudar. Deus não concorda com essas coisas e com muitas outras coisas, principalmente com a questão preconceituosa, com a questão de excluir no sentido de se sentirem mais santos ou superiores. Mas o amor de Deus, ele abraça, ele acolhe para perdoar. O perdão de Deus é a expressão de amor. Então Jesus vai me perdoar sem concordar com o que eu faço de errado, com o que eu, né, com o meu pecado. Sim. É porque assim, o pessoal tem essa ideia e já Tem. a gente encontra muita gente assim. Confunde. Ah, Pensa que... Deus é amor. Sim, Deus é amor. Ele é o próprio, né? Mas tem que ver o conceito de amor que você tem. Você entende amor à luz, por exemplo, de uma ideologia, né, qualquer outra bandeira, ou você entende amor a partir do Evangelho? Porque quando você vê o amor a partir do Evangelho, o amor de Jesus é sacrificial. É aquele que se sacrificou, deu a própria vida para salvar pecadores. É o mesmo modelo para as nossas vidas. O amor sacrificial. E quem que a gente vai fazer morrer para amar a Deus? Eu. Fazer morrer eu, as minhas vontades para viver a vontade de Deus. Amor sacrificial. Agora, há pessoas que não querem sacrificar nada, não querem deixar o pecado e diz, Deus é amor. Deus continua sendo amor, mas você continua perdido se continuar no caminho de pecado. E o perdão está oferecido. Tem uma música que fala, Deus, livra-me de mim mesmo. O maior inimigo, uma vez eu perguntei, uma vez não, né? Várias vezes eu perguntei qual que é o seu maior inimigo e as respostas vinham que era o diabo, né? Aí eu falava, não, tá, você tá enganado. O maior inimigo seu é você mesmo. A própria Bíblia fala, o coração do homem é enganoso. Sim. A gente mente pra gente mesmo. A gente não é honesto com a gente mesmo. E quando às vezes está equivocado, né? Então só a mentira em nós? Não, a verdade também. A razão. Sim. A razão é a pior coisa, sabia? É que eu tô na minha razão. Isso é um problema muito eu acho grave. isso. O meu ponto de vista é esse. Tudo bem, a gente não está questionando que você não pode ter um ponto de vista. A gente só está pontuando que o Evangelho de Jesus traz o ponto de vista do Evangelho para a salvação. O Evangelho é lindo, né? Porque o Evangelho ele vem em conflito com você para te mudar. Então, a mudança só acontece com confronto. Você sabia que um tempo atrás eu estava no tatame, lá no jiu-jitsu, e o professor me chamou a atenção. Porque eu estava sentado de forma errada. Então eu concilio isso com o Evangelho. Às vezes você não está percebendo que você está fazendo algo errado, e o Evangelho vem e te fala aquilo, e você fala. Aí cai aquelas escamas, né, dos seus olhos e fala, realmente eu estava errado. E era naturalmente, sentava de forma errada, e o professor corrigiu. E eu falei, olha, se alguém não me corrige, eu não ia saber. Não ia saber. E o Evangelho também faz isso, né? Não que quando a pessoa está pecando, ela sabe, né? Mas às vezes tem coisas que a pessoa pensa que é natural e tá levando como se fosse normal e não é, né? E o Evangelho faz a gente enxergar isso também. Eu acredito dessa forma, entendeu? É lógico, se eu me prostituir, eu não vou saber que prostituição é pecado? Vou. Mas às vezes tem alguma coisa que você faz que você pensa que é natural e não é. Então, É a palavra que faz a gente enxergar. Exato, por isso que a gente é orientado pela palavra de Deus. Porque se for pela minha opinião, a minha opinião é diferente da sua, que é diferente do outro, que é diferente do outro. Até interpretações são bem diferentes. Mas se você pegar o evangelho como todo, a palavra não erra no seu princípio e no seu valor. Então, a gente deve ser orientado pela palavra, andamos pela palavra, e ela é a nossa, vamos dizer assim, nossa bússola, ela que nos orienta, é lâmpada para os nossos pés, é ela que nos edifica, é nela que nós confiamos. Eu não posso confiar nem no meu próprio coração, mas eu devo confiar na palavra de Deus. Por exemplo, quando a gente está passando um momento difícil, pode ser que a gente
entenda mal o agir de Deus. Deus não vai me socorrer? Mas Deus não vai me abençoar? Mas Deus não está vendo isso? Então, as circunstâncias, as minhas emoções, elas estão mudando. Quando as coisas estão boas, eu estou de um jeito. Quando as coisas estão ruins, eu estou de outro. Né? Quando é bênção, eu entendo de uma forma. Opa, maravilha. Mas quando vem uma dificuldade, eu entendo de outra. Nossa, será que Deus não está me ouvindo? Então, para não depender dessas coisas que mudam, a gente se apega à palavra de Deus. Em qualquer momento, eu venho à palavra de Deus e a orientação dela é a mesma. Quando eu estou feliz, ela tem uma orientação para mim. Quando eu estou triste, a mesma orientação. Então ela não erra. Ela não tem variação. Por isso que ela é confiável, é por ela que nós andamos. Então é diferente a palavra com a instituição e com a religiosidade. Totalmente diferente. Porque a palavra é evangelho, é salvação. Então, aí que tá. Se a gente buscar e lutar em cumprir o evangelho que foi nos dado, não que nós não vamos ser religiosos, mas a nossa religião vai ser pura e verdadeira. Religião. É um relacionamento, né? E a instituição vai ser melhor por causa disso. Claro, a Então ela instituição vai faz ter um parte. envolvimento. Não, são distintos, né? Certo? Sim, mas Mas vai ter, olha, aquela igreja, ela é muito boa, né? a gente pode falar isso da nossa igreja, claro que nós somos suspeitos, mas, por exemplo, é uma igreja discreta, você não vê movimentações, você não vê fofoca, você não vê nada nessa linha. Então, é uma igreja que tem uma certa saúde espiritual, tem um Sim, conhecimento razoável da Bíblia, né? São pessoas centradas, é, mas vamos dizer assim, tem doenças? Tem. Por quê? Porque tem coisas a ser curadas, tem coisas a ser melhoradas. Então, quando eu venho para um lugar como este, eu venho tanto para aprender, como também posso ensinar. Eu venho para agregar, para que essa instituição seja uma boa instituição. sim. Porque a instituição, eu preciso da instituição para viver o evangelho? Não. Mas a gente se reúne num local. A Não gente, pode pensar que não precisa da instituição, né? assim, para viver o evangelho, eu não preciso da instituição, mas eu faço parte da instituição porque eu sou membro da igreja. Então eu tenho grande consideração por ela. Por Por... exemplo, assim, eu amo a Presbiteriana Renovada, né? É uma instituição. Amo a igreja a qual eu pertenço. Tem seus problemas? É claro que tem, Sim. né? Mas eu amo a instituição Presbiteriana Renovada. Não a considero superior à palavra o Evangelho. O Evangelho, o dia que a Presbiteriana Renovada fugir do Evangelho, que eu ver que está distorcido, eu preciso ficar com o Evangelho. Eu preciso entender. O Evangelho é maior do que a instituição. É maior do que essa igreja física, vamos dizer assim. É claro que é. Né? Não tem. Sim. Porque a questão da instituição é que muitos já se tornaram desigrejados. Já não querem mais saber disso, falam que não é mais importante, e a gente sabe que é. Os desigrejados, por que que eles abandonaram, vamos dizer assim, ou deixaram a igreja, não vou falar nem o evangelho, porque pode ser que continue com vida com Deus no entendimento deles, mas assim, porque se sentiram lesados por maus líderes. Porque vamos pegar a igreja, igual eu falei lá assim, que a igreja, tem muita gente que vem na igreja que não é convertido. Como tem muita falsa igreja, falso evangelho, né? Falso ensino. Tá? A Bíblia fala disso o tempo todo. Então Sim. pode ser que você congregou num lugar onde eram falsos cristãos, que não souberam tratar bem você, que não souberam te respeitar, que te lesaram ainda, né? Ou saqueou você até. Já não sabe o que ocorreu. Ou você foi exposto, né? Ou você foi desprezado, ou você foi discriminado, ou sofreu preconceito. Pode ter acontecido qualquer coisa. Né? Então a gente tem que entender que há falsos profetas, há falso ensinamento, há falsas igrejas,
a um falso evangelho. É aí que está a questão da ferida desse povo. Não dá para voltar para aquele lugar, porque ele foi tratado com religiosidade. Aqui, para ser de Deus, você tem que se vestir assim. Aqui as coisas são assim. Aqui é isso, aqui é aquilo. Aqui todo mundo se considera santo e os outros pecadores. Isso é religiosidade ligada à instituição. Então, esses desigrejados, a maioria deles sofreram alguma coisa na igreja, nesse sentido. Mas se eles tiverem um encontro com a igreja verdadeira, eles vão encontrar um lugar saudável e acolhedor e que se prega o evangelho, a palavra, para congregar. Tudo bem, mas não é só a igreja que é culpada, né? Ah, claro. Às vezes a pessoa ela interpreta de uma outra maneira, tal, e acaba se afastando também, né? Às vezes até pelo próprio desejo carnal. Sim, ela Entendeu? pode estar equivocada, ela pode ser extremamente ofendida. Então, aí dá desculpa, É, porque as pessoas, quando ela quer sair de algum lugar, também ela coloca a culpa em todo mundo e se der, ela coloca a culpa até em Deus, né, para ela sair, né? é aquela historinha bíblica, né? A culpa é da mulher que o Senhor me deu. É, Já começa lá no Jardim do Éden, lá com sim. Adão já, né? Então, O que assim, tu fizeste, foi a mulher que tu me deu. a transferência, né? Então, assim, Sim, a transfere para a transferência. liderança, transfere para a igreja me apoiou, mas às vezes não é bem E a isso. igreja também tem o seu lado de culpa em algumas vezes. Sim. Essa questão da pessoa, às vezes, não saber assimilar é porque, às vezes, a pessoa. Cada um é cada um, né? Às vezes a Sim. pessoa é imatura, às vezes ela não aprendeu o verdadeiro evangelho, às vezes ela não tá legal, tá passando uma fase difícil. Pode ser uma série de coisas aí, tem uma série de possibilidades, né? Que ela transfere a culpa para a liderança ou para a igreja. Aconteceu um dia que eu estava pregando, e nesse dia eu preguei assim explicitamente um evangelho da cruz. Um evangelho de renúncia para você viver a vontade de Deus. E tinha uma família de visitantes que, assim, às vezes, quando alguém visita, a gente sai para cumprimentar, né? Termina ali o culto, a gente cumprimenta, boa noite, né? Que Deus te abençoe e tudo mais. E quando eu fui para cumprimentar essa família, era um senhor, uma senhora e uma moça. Os três saíram assim como se alguém tivesse xingado eles na igreja. Saíram assim com a cara fechada, né? Onde que eles foram ofendidos? Na pregação. Então tem esse lado também. Eles foram ofendidos com o evangelho da cruz, com o evangelho de Cristo, que diz: negue a si mesmo. Quer me seguir? Negue a si mesmo. Toma a tua cruz e siga-me. Eles se ofenderam com a pregação desse evangelho. Então é uma questão assim que tem que ter equilíbrio, né? Não dá para Muito. pôr na conta da igreja tudo que acontece, é claro. Tem um indivíduo também. É isso aí. Então, religiosidade tem muita, né? Instituição, legais e ilegais também tem. E o evangelho é único. O evangelho é maravilhoso. Puro, é simples e é Sem poderoso. erro. Os religiosos das instituições é um grande problema. Como a gente leu aqui Marcos 2, Marcos 3. É só pegar o texto e ler que você vai ver um exemplo do que nós estamos falando. A gente pega Paulo, que era extremamente religioso. Sim. Doutor na lei. Extremista. Doutor na lei. O cara da religiosidade, dos rituais. Muito ritual, pouca misericórdia. Muito ritual, pouco amor. Muito ritual, pouco perdão. Enfim, por aí vai. Era cruel. Paulo, depois que ele tem uma experiência com Deus, com Jesus, lá em Atos, né, capítulo 9 lá, ele muda. Ele deixou a religiosidade, a instituição farisaica, né, a qual ele era avançado, a qual ele era bem adiantado, porque Paulo era um cara culto. Ele tem uma experiência com Jesus e ele passa para o lado do evangelho, vamos dizer assim. Aí que ele vai entender o evangelho. Ele achava que entendia.
Então, o que acha que entendeu é que ele cobra muito dos outros, nem aquilo que ele consegue cumprir. É aquele cara que acha que veio para julgar, ele acha que ele veio para separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo. Na verdade, quem faz esse trabalho é o Senhor da seara, é o pastor das ovelhas, que é Cristo Jesus. Então, quando Paulo entendeu isso, ele entendeu o resto é resto, meu. O que eu quero é evangelho. Então, Paulo tinha dificuldade, às vezes, era confrontado até nas igrejas. Tinha igrejas que questionavam o apostolado de Paulo, ele teve que fazer sua própria defesa. Né? Mas quando ele entendeu o evangelho, tudo mudou. Então, Paulo é um bom exemplo disso, dessa separação. Instituição, religiosidade Sim. e evangelho. A vida dele é um bom exemplo. Ok? É isso aí. É por aí, né? Tem bastante coisa nesse aspecto aí, tem bastante gente ferida também. E é importante, né, vocês analisarem essas diferenças para você não se ofender com o evangelho quando ele é verdadeiro. Porque o evangelho da cruz pode ofender muita gente, mas ele é perfeito para a salvação. E não confunda o evangelho de Jesus com a instituição e com os religiosos no sentido pejorativo. Aqueles que são cheios de rituais, de regras, de normas, eles gostam de normas, eles gostam de estatutos, eles gostam de regras, são apegados a isso, mas têm pouca misericórdia, exercem pouco amor e não são acolhedores. Se você errar com eles, eles te crucificam. É isso aí. A instituição, ela falha, né? Porque, igual, a gente faz parte de uma instituição. Então, por que ela falha? Porque eu tô lá. O Damicésio tá lá. Você que tá assistindo tá lá. Então, a gente é ser humano e é falho, né? A religiosidade falha muito, né? Igual o pastor falou, é uma desgraça, né? Mas o evangelho não, o evangelho muda, o evangelho transforma, o evangelho ele dá a direção certa. Então, o que cabe a nós? Buscarmos o que Deus tem para nós através do evangelho, através da sua palavra. Isso aí. Leia a biografia de Jesus, pega lá Mateus, Marcos, Lucas e leia lá. Na sequência, você Sim. vai ver o que Jesus viveu, o que Jesus pregou, aquilo é evangelho. O resto é secundário. Ore, busque através do Espírito Santo que a Bíblia é compreendida. Isso. Eu espero que vocês não façam parte da sociedade protetora das cebolas. É verdade. Senão, cebola faz a gente chorar, né? Você sabe disso, É né? porque Jesus fala assim, ó, conserte seu pecado, né? Nasça de novo. Ah, eu me ofendi com isso. Aí Jesus vai dizer, eu não gosto de cebola, eu estou ofendido porque Jesus não gosta de cebola. Nós somos os defensores da cebola. Hashtag somos todos cebola. Somos a sociedade protetora da cebola. Esses são os religiosos, né? É problema em tudo. Tudo que Jesus fazia era um problema para eles. Você sabe que a gente tá vivendo num século que pregadores, ensinadores, pessoas de faculdade que dão aula em faculdade, em escolas estaduais, municipais, vão ter que explicar porque a grama é verde, né? Porque a coisa tá séria. Hoje o povo está questionando muito, muito, e se tratando em evangelho, em pregação do evangelho, essas pessoas que só querem questionar, elas estão morrendo ou já estão mortas espiritualmente. Porque a questão dela é querer questionar, né? Tem muito cristão aí já defendendo o homossexualismo, defendendo a prostituição, o sexo fora do casamento, o sexo antes do casamento, e pessoas defendendo. E ainda eu acho um absurdo que às vezes a pessoa lê até um texto, mas lê isolado, então não dá certo, né? Porque então o evangelho transforma. Então o evangelho traz respostas às nossas perguntas. Então,
muitos adolescentes, muitos jovens e muitas pessoas com bastante tempo na igreja, pessoas contra o dízimo, contra um monte de coisa que está na Bíblia. Então temos que nos atentarmos a isso, porque senão essas pessoas elas já estão mortas no meu ponto de vista, mas elas vão conseguir influenciar pessoas dentro dessas instituições, das igrejas, com os seus pensamentos errôneos. Eu acho até comum ser contra o evangelho pensando a partir do ponto de vista do natural, mundo secular, né? É comum. Para quem não crê, né? Agora, sim, o que você tem que olhar é qual é a ferida que está no seu coração. O que está te levando a se comportar assim, a reagir dessa forma, né? Mas tem que ser com honestidade, né? Porque está se tratando de salvação. Não é simplesmente uma discussão. Até o discutir, no sentido de dialogar, eu acho saudável, eu acho comum, normal, tranquilo. Mas você tem que olhar para dentro de você. Né? O que está acontecendo com você? Por que agora você está querendo concordar com uma vida pecaminosa? Será que é porque você já está nela e você quer o aval de Deus, a aprovação do Senhor? Agora, ninguém pode condenar você nem para o céu nem para o inferno, vamos dizer assim. Isso é Jesus quem vai fazer. O trabalho da palavra é trazer, expor o caminho da salvação. Né? Então, assim, não seja um religioso nesse sentido, não seja um fundamentalista institucional, mas seja do Evangelho. E tenha uma vida gloriosa, uma vida abençoada por Deus, porque a vida com Cristo há de ser abençoadíssima. Pode observar que hoje muitas pessoas a gente quer analisar o próximo. E a Bíblia fala para a gente analisar nós mesmos. Para a gente ver o que está errado. Então, e falta isso hoje. Examine o homem, pois a si mesmo. Né? Na questão essa questão aí desse texto é quando vai da ceia, né? Isso. Que aí tem essa orientação. Analise, pois, o homem a si mesmo. Então isso é importante. Ok, mas é isso aí, pessoal. Passamos um tempinho aqui, batemos um papo. Chique legal, demais. Né? É claro, a gente não está esgotando o assunto, Falta tem muito queijo mais. Aqui, de Minas. Falta um queijo aqui da briga. A gente não esgotou o assunto, é claro, a gente tentou colocar alguma coisa assim de uma forma simples, né? Nem aprofundamos muito, mas de forma que você entenda e separe as coisas para que você caminhe bem, caminhe em paz na presença de Deus, porque Cristo é o Senhor das nossas vidas. A continuidade você faz, eu faço. A gente analisar. Estou sendo religioso? A instituição que eu estou está pregando o evangelho genuíno, puro, simples? Então é uma análise para nós, porque nós somos membros de um corpo a qual Jesus Cristo é o cabeça. Se a gente caminhar por essa linha, a gente tem muito a ser abençoado. Então, obrigado aí por esses minutos aí, essa 1 hora que a gente ficou aqui, 1 hora e pouquinho, e que Deus abençoe a cada um. Ok, porque você é a igreja, certo? Eclésia, chamados para fora das 4 paredes. Sim. Isso é a igreja, né? O resto é instituição. Ok, aqui, vamos deixar a dica aqui. Augustus Nicodemos. Polêmicas na igreja. Doutrinas, práticas e movimentos que enfraquecem o cristianismo. Eu não sei se dá para ver daí, hein? Acho que não sei se está um pouco longe. Mas qualquer coisa a gente põe a fotinha dele aí. Tá legal? Esse aqui a gente está indicando porque o Vinícius trouxe para a gente indicar. Eu, na verdade, nunca li esse livro. Não, mas eu quero ler. Não li, não. Eu quero ler. Então o Vinícius leu. É polêmico, né? E acho que ele gostou e pediu para a gente indicar. Às vezes são assuntos que dá para ser bem debatido, discutido, né? Ok? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês, tá bom? Até a próxima, nosso bate-papo aí. Nos acompanhe, tá? E dá aquela forcinha lá para nós. Segue a página.
Clica, manda pra... fazer igual aquelas correntes, né? Manda pra 10 amigos. Então, ajuda a gente aí. Essas correntes é osso, né? Não vou prometer nada não, mas manda pra 10 aí que Deus vai te abençoar. Valeu! Tá certo, um abraço, até mais.